É impressionante como que a religiosidade, ela muitas vezes complica aquilo que é tão simples, tão simples. Impressionante como que a religiosidade às vezes ela complica o que é simples daquilo que é da parte de Deus. Por outro lado, Jesus é aquele que simplifica o que às vezes é tão profundo, para que nós possamos acessar as grandezas do reino de Deus. Você crê nisso? Sabe, eu creio que tem coisas do reino de Deus que ainda nós não acessamos. Existem milagres que nós ainda não vivemos, mas nós vamos viver em nome de Jesus. E sabe, muitas vezes Jesus, ele fez isso com os seus discípulos. Ele fazia isso com os seus discípulos para que os seus discípulos pudessem viver de forma profunda. Quem quer viver de maneira profunda com Deus? Porque olha, quando você vive na religiosidade, você vive de forma rasa. Mas quando você vive fora da religiosidade, quando você vive por um relacionamento com Deus, você vai viver de forma profunda com Jesus. Sabe, eu sinto nessa noite que o Espírito Santo de Deus, ele está te chamando para as águas profundas. Você crê nisso? E o momento que Jesus fez isso com os seus discípulos, é essa passagem que eu quero ler com você, para que eles pudessem viver algo tão profundo, está aqui em Lucas capítulo 17, a partir do versículo 3. Vocês estão aqui comigo, gente? Olha só o que diz: tende cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoa. Mesmo se pecar contra ti 7 vezes no dia. Oi, vocês estão aqui, gente? Olha o que Jesus está falando. Mesmo se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes vier a te dizer: não estou arrependido, tu lhe perdoarás. Então os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Olha que os apóstolos falam para Jesus: ó, aumenta a nossa fé. Aí Jesus fala para eles assim: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: arranca-te pela raiz e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Jesus começa a trabalhar um tema muito profundo com os discípulos. Ele começa a falar com os discípulos sobre perdão. Você pode dizer essa palavra, perdão? Sobre perdoar. E ele começa a falar para os discípulos de algo que eles iam ter que viver, algo que eles iam ter que praticar, que eles iam ter que praticar isso, perdoar, e perdoar sempre, perdoar várias vezes, e perdoar várias vezes a mesma pessoa no mesmo dia. Essa é a hora que os casados começam a ficar preocupados. Perdoar várias vezes no mesmo dia. Agora, posso te falar uma coisa? Não é complicado você perdoar alguém que você acha que merece perdão. O problema é quando você acha que aquela pessoa não merece o perdão. Aí fica complicado perdoar. Mas a melhor forma de você encorajar o pecador é você dar a ele o perdão. Qual que é a melhor forma de você encorajar alguém que pecou? Você tem que dar para essa pessoa o perdão. Sabe por que eu estou te falando isso, querido? Nós não merecíamos o perdão de Deus, mas Ele resolveu nos perdoar. Então, diante desse ensinamento tão profundo, você pode dizer essa palavra, perdão? De algo tão profundo, quando os discípulos ouvem isso da parte de Jesus, ele fala: Jesus, então é o seguinte, aumenta a nossa fé, porque olha, não vai ser fácil isso não. Olhando para a capacidade de fé deles, eles: olha, a gente não consegue. Jesus, você precisa aumentar a nossa fé. Quem sabe você que está aqui, em algum momento da sua vida você já viveu essa experiência, alguma coisa que Deus falou para você viver, você praticar, e você ao olhar para a sua capacidade de fé, você fala: eu acho melhor deixar isso de lado, Jesus.
Quem já passou por isso? Deixa eu ver se foi só eu. Deixa eu ver, levanta sua mão. Quem em algum momento Jesus falou para você sobre algo que você tinha que viver e praticar, e você olhando para as suas fés e falou: não dá, Jesus. Os discípulos falam para ele: aumenta a nossa fé. Aí Jesus dá uma resposta para eles, fala: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês vão viver coisas incríveis. Por que Jesus fala isso? Porque o grão de mostarda, ele é a menor das sementes. O grão de mostarda é a menor das sementes. Jesus fala sobre isso, que quando essa semente, menor dos grãos na verdade, e quando essa semente é lançada sobre a terra, ela é plantada, ela cresce e ela se torna a maior das hortaliças. Você sabia disso? O grão de mostarda é o menor grão, mas quando ele é lançado, ali você semeia ele vai crescendo e aquilo se torna a maior das hortaliças. Sabe o que Jesus está falando? É fácil de resolver o problema de vocês. É isso que Jesus está falando para os discípulos. Vocês precisam ter uma fé que cresce. Vou falar de novo. Jesus está falando assim, ó: vocês precisam ter uma fé que cresce. Quantos querem uma boa notícia? Levante sua mão. Deixa eu dar uma boa notícia para você. Deus colocou em você uma fé que cresce. Eu vou falar de novo que tem uns 10 que acreditou. Deus colocou em você uma fé que cresce. Só que você precisa entender que a responsabilidade de te dar fé é de Deus, mas de fazer essa fé crescer é sua. A responsabilidade de nós termos fé. Fé é dom, irmão. Dom é presente. O significado de dom é isso, é presente. Fé é dom, vem de Deus. A responsabilidade de nós termos fé é de Deus, mas de fazer essa fé crescer é sua. Fala pro seu irmãozinho assim: é sua, irmão. Fala para ele assim: ó, essa fé é sua, precisa crescer, meu querido. Quem está comigo aqui essa noite? Quem está aqui nessa palavra? Só que eu preciso te falar uma coisa: fé não cresce por um toque mágico. Fé cresce por exercício. Tem gente que acha que a fé vai crescer assim, ó: eu vim aqui receber uma oração, pastor Lute, faz uma oração forte para mim, minha fé vai crescer. Não, irmão, não é assim. Fé cresce por exercício. Situações que você vai enfrentando na vida que vai levando você a crescer na fé. Deixa eu te falar uma coisa: eu sei que não parece, mas está diante de você uma pessoa que pratica exercício físico todo dia. Fala que parece um pouco, gente, vocês me motivar. Mas é verdade, todos os dias. Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque a única coisa que eu posso fazer com você em relação à academia é inspirar você e falar para você assim: ó, vai na academia. Eu só posso te inspirar para a academia, mas eu não posso transpirar por você na academia. Sabe por que eu estou te falando isso? Fé não cresce por inspiração, fé cresce por transpiração. Exercício. Sabe, deixa eu te falar uma coisa: esse ano de 2024 você vai exercitar a sua fé e você vai crescer. A sua fé vai crescer. Deixa eu melhorar isso. Levante a sua mão para se liberar sobre a tua vida. Se você começar a exercitar a sua fé, aquilo que é problema para você hoje vai deixar de ser problema. Se você começar a exercitar a sua fé, o que é impossível para você viver hoje vai ser possível para você viver. Se você começar a exercitar a sua fé, você vai começar a acessar e viver milagres que você nunca viveu antes na tua vida. Ei, querido, eu creio que tem muita coisa que a gente ainda não viveu, porque a nossa fé precisa crescer. Tem coisa que a gente ainda não viveu, porque a nossa fé tem que ser exercitada. Olha para o teu irmão e fala: meu irmão, você tem que exercitar a tua fé. É sobre isso que eu quero pregar hoje. Ó, suor, irmão. Fala pro teu irmão assim: ó, suor, transpiração, exercício. A sua fé vai crescer em nome de Jesus, irmão. E sabe, a palavra nos fala de um personagem que eu amo. Eu sou apaixonado nesse personagem. Ele é um cara tão simples. É gente como a gente. Quantos estão entendendo isso? Não, porque tem cara na Bíblia que eu acho que era anjo. Mas esse cara não, ele é como eu e você.
Mas ele exercitou a fé. E porque ele exercitou a fé, ele viveu coisas maiores na vida dele. Sabe, quando a gente lê a história dele, daqui a pouquinho a gente vai ler essa história, você vai perceber que ele tinha tudo para terminar mal, mas ele terminou bem. Às vezes você chegou aqui neste lugar hoje, e se alguém for perguntar a sua história, você, dependendo da sua história, você tem tudo para terminar mal. Mas você vai exercitar a sua fé e você vai terminar bem. Porque o que conta não é como você começa, é como você vai terminar. Quem está pegando essa palavra? Eu sinto algo profético aqui. Fala para o teu irmão, o importante é como você termina. Presta atenção na história deste homem. Está em Marcos capítulo 10. Uau, eu estou sentindo muito forte algo de Deus aqui. É como se Deus está vindo nos visitando com uma renovação. Renovação, irmão. Amém. Marcos 10, versículo 46 diz assim: olha a história deste homem. E foram para Jericó. Quando ele e seus discípulos e uma grande multidão saíam de Jericó, junto do caminho estava sentado um mendigo cego chamado Bartimeu. Aí o personagem, filho de Timeu. Quando ouviu que era Jesus o Nazareno, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego dizendo: coragem, levanta-te, ele está te chamando. Aqui está o primeiro exercício de fé de Bartimeu. Sabe qual que é? Ele reagiu de forma espiritual. Vou falar de novo. Ele reagiu de forma espiritual. A palavra fala que Jesus estava passando em Jericó, assim como ele está passando aqui hoje. Ele estava passando e esse cego começou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aquelas pessoas que estavam acompanhando Jesus, os discípulos, aqueles que estavam ali com Jesus, eles vão até esse cego e falam: fica quieto, calma, fica quietinho aí, fica de boa. Tentam abafar o clamor de Bartimeu, mas a Bíblia fala que ele clamou ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Você quer saber quando você está reagindo de forma espiritual? Não é quando você levanta a sua voz diante dos homens, é quando você levanta o seu clamor diante de Deus. Quer saber quando você está agindo de forma espiritual? Não é quando você levanta a sua voz diante das oposições, é quando você levanta o seu clamor diante do Senhor. Sabe, não é quando vem a oposição, seus haters, você vai lá na internet e começa a preparar as indiretinhas que você vai mandar. Aqui ninguém nunca fez isso, glória a Deus, aleluia. Não, deixa eu ver, não é indiretinho, irmão. É quando você faz orações diretas a Deus. Crente não vive de indireta, crente vive direta já. A oração é direta já. Isso é uma pessoa que está reagindo de forma espiritual. Irmão, posso falar uma coisa? Reagir de forma espiritual é muito mais difícil do que agir de forma espiritual. Porque para agir de forma espiritual, você calcula a ação espiritual, você planeja aquilo, né? Vou agir de forma espiritual, você planeja aquilo. Reagir é diferente. A vida esbarra em você, e na hora que a vida esbarra em você, o que sai de você é o que você é. Quer saber se você é espiritual? Quando a vida esbarra em você, não sai de você vergonha, não sai de você vexame, sai de você virtude. Irmãos, constantemente a vida vai esbarrar em você. O que sai de você é o que você é o que você tem. Eu declaro que vai sair virtude de você em nome de Jesus. Isso é reagir de forma espiritual. Bartimeu clamou mais forte: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele não ficou tentando se defender, ele aumentou o seu clamor diante de Deus. Querido, a gente não precisa ficar tentando se defender, o Senhor é o nosso defensor. Lucas 18 fala de dois homens que foram orar. Um foi orar se defendendo, o outro foi orar se expondo. O que orou se expondo foi justificado por Deus. Quando você tenta se defender, você se expõe. Quando as pessoas te expõem, Deus te defende.
Vou falar de novo pra você gravar. Quando você tenta se defender, você fica exposto. Mas quando você não se defende, as pessoas até podem te expor, mas Deus é o seu juiz, Ele é o seu defensor, Ele te guarda. 1000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Será que tem um povo aqui do glória a Deus? Você pode aplaudir Jesus aqui essa noite? Ele é o nosso defensor. Sabe, enquanto eu estava lendo essa passagem, eu fiquei pensando assim: por que será que esse povo estava abafando o clamor de Bartimeu? O Espírito Santo falou para mim por quê. Eles conheciam Jesus, eles sabiam que onde Jesus passava as pessoas eram curadas, onde Jesus passava as pessoas eram restauradas, eram libertas. Eles sabiam que se Jesus ouvisse aquele clamor, Jesus ia parar e ia abençoar aquele homem. Então eles vão lá em Bartimeu: fica quieto, fica de boa aí. Presta atenção nisso. Quando o diabo está usando pessoas em relação à sua vida, sabe o que ele faz? Sabe o que as pessoas fazem? As pessoas não querem que você saiba o que Deus tem para você. Quando o diabo está usando alguém assim, essa pessoa ela não quer que você descubra o que Deus tem para a tua vida, irmão. Deus tem coisas grandes para você. E aí o que acontece? A pessoa, já que Deus não vai mudar o que tem para essa pessoa, já que eu não posso mudar Deus, eu vou tentar mudar a pessoa. Já que Deus não vai mudar de ideia, eu vou fazer a pessoa mudar de ideia. Bartimeu clamou mais alto. Levanta sua mão e diz assim: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Vamos melhorar? Jesus, filho de Davi, tem compaixão. Mais uma vez: Jesus. Jesus parou. Falou para aqueles que tinham feito Bartimeu ali, ou tentaram fazer Bartimeu abafar o clamor. Fala para ele assim: chama ele. Vocês que abafaram o clamor dele, ou tentaram, vai lá chamar eles. Não sei se você está entendendo, irmão. Quando você reage de forma espiritual, até quem um dia tentou parar você, vai chegar a hora que Deus vai usar essa pessoa para te chamar. Interessante que eles falaram assim, irmãos, eles se converteram na hora, aquele povo. Falaram para Bartimeu assim: coragem. Mas estavam mandando o Bartimeu ficar quieto. Coragem. Eu não sei se você está entendendo. O Espírito Santo está falando aqui agora. Eu vou falar para você: tem gente que vai mudar com você daqui para frente. Vou falar de novo. Uau, Deus está falando, estou falando. Tem pessoas lá do seu serviço que tentou desanimar você. Vai mudar com você. Você vai reagir de forma espiritual. Você vai clamar mais alto. Quem tentou desanimar você vai ser usado por Deus para te encorajar. Tem crente para receber essa palavra e segurar? Eu não. Você segura essa palavra. Quem um dia foi usado pelo diabo para tentar desanimar você, vai ser usado por Deus para encorajar você. Porque Deus transforma a maldição em bênção. O segundo exercício de fé de Bartimeu está aqui no versículo 50, diz assim: lançando de si a capa, levantou-se, deu um salto, e dirigiu-se a Jesus. Jesus lhe perguntou: o que você quer que eu te faça? O cego respondeu: mestre, que eu volte a ver. O segundo exercício espiritual aqui de Bartimeu, quem vai exercitar a fé aqui, irmão? Ele abriu mão do conforto. Abriu mão do conforto. Vou explicar para você. Jesus chama ele. Antes dele até Jesus, ele tira a capa. O que é essa capa? Essa capa o qualificava como cego. Naquele tempo, na cultura judaica, quando alguém tinha algum tipo de enfermidade, como fala lá em Levítico, essa pessoa se apresentava ao sacerdote. O sacerdote, confirmando que essa pessoa era doente, dava para essa pessoa a condição de receber uma esmola. Então eles recebiam uma capa. Porque o judeu acreditava que dar uma esmola, isso era atribuído por justiça, como uma moeda de troca. Então aquela capa autorizava ele para receber uma esmola. Agora pensa comigo, aquela capa era o sustento dele, aquela capa era a estabilidade dele. Você precisa que isso entre no seu espírito hoje aqui. Aquilo era, sabe, a base dele.
Quando Jesus chama ele, o que ele faz? Eu não quero mais essa capa do conforto. Eu vou em direção àquilo que é desconfortável, até porque conforto não combina com crescimento. Se você quer crescer, se prepare para viver situações desconfortáveis, mas é através das situações que você vai crescer. Na verdade, se você está vivendo um cristianismo, uma vida muito fácil, você está correndo sério um perigo. Porque a vida com Deus não é fácil, ela é difícil, mas não é impossível, porque Jesus que tudo é possível ao que crê. Então, se você quer crescer, se prepare para o desconforto. Fala para o teu irmão, seu desconforto, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Sempre quando eu ia viajar de avião, eu ficava indignado com aquelas cadeiras de aeroporto. Não sei se você também tem essa indignação. Eu olhava aquele lugar tão estruturado, tão tecnológico, né? E aquelas cadeiras ruins. E eu não conseguia me ajeitar. Irmão, você já foi assim, você vê lá no aeroporto aquelas pessoas dormindo no chão. Não tem como, você não consegue se acomodar naquelas cadeiras. Eu ficava indignado com aquilo, até que um dia, irmão, eu ia fazer uma viagem mais longa e eu levei uma mala maior. Aí numa conexão que eu tava, coloquei a mala ali, estiquei minhas pernas, apaguei, dormi. Quando eu acordei, irmão, eu vi a van que ia me levar para a aeronave indo embora. Eu saí correndo, meu Deus, fiquei. Eu entendi por que a cadeira tem que ser desconfortável. O Espírito Santo falou para mim uma coisa: você quer receber isso? Tem gente que está perdendo grandes oportunidades de voar alto na vida, porque não abre mão do conforto. Tem gente que ainda não está voando alto em Deus, irmão, porque não é porque Deus não quer, porque não abre mão do conforto. Não abre mão da mesmice, aquela vidinha, sabe, aquela mesma coisa. Não, querido, se você abrir mão do conforto, você vai viver altos voos em Deus. Você vai voar alto em 2024, em nome de Jesus. Cada área da sua vida, área sentimental, área profissional, área ministerial. Tem gente que não arrisca nada, irmão. Sabe, quando Deus quer que você faça algo, Ele não te dá a certeza do que vai acontecer, Ele te dá a certeza do que não pode acontecer mais. Quem está entendendo essa palavra? Olha para o teu irmão e fala: irmão, arrisca tudo quando Jesus falar com você. Desconforto, você vai viver coisas novas. Ei, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Sabe, Bartimeu não se aproximou de Jesus como um mendigo. Bartimeu se aproximou de Jesus sem a capa, como um filho que depende do pai. Porque o mendigo, ele depende da sobra do que Deus fez na vida de alguém. O filho depende daquilo que o pai só daria para o filho. Quantos filhos de Deus tem aqui essa noite? Tem coisa que Deus quer dar para você. Filho não vive de esmola, filho vive de herança. Davi diz: eu fui jovem, agora sou velho, eu nunca vi o justo desamparado, nem mendigar o pão. Aquela parábola tão linda que Jesus conta de Lucas 15, aquele filho que sai da casa do pai, faz um monte de coisa errada, falhou, errou. Chega um determinado momento que ele fala: eu vou voltar para a casa do meu pai, vou ver se ele me dá um emprego. O pai estava esperando ele de braços abertos, com uma festa. Porque às vezes nós não agimos como os filhos, mas o pai nunca vai deixar de agir como o pai com você. Você pode ter errado, você pode ter falhado, você pode ter muitas vezes deixado de agir como filho, mas Deus está falando para você hoje aqui: eu sempre agi como um pai para você. Eu tenho algo para você. Sabe, Jesus fala para Bartimeu: o que você quer que eu faça? Deus está te perguntando hoje: o que você quer que eu faça? Sabe por que Deus pergunta isso para você? Porque Deus tem algo exclusivo para você. Porque 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 diz que Deus nos fez propriedade exclusiva dele. Tem uma promessa para você, exclusiva para Deus fazer na tua vida. Tem que abrir mão do conforto. Aí você vai voar alto. Fala para o seu irmão assim: ó, você vai voar alto, irmão. Só se você tem fé para profetizar, irmão. Só se a sua fé já cresceu um pouco. Fala para ele assim: ó, irmão, você vai voar alto. Mas tem mais um exercício de fé de Bartimeu. Quantos estão sendo abençoados por essa mensagem aqui? Quantos estão sentindo que tem um vulcão dentro de você que vai entrar em erupção e você vai viver coisas grandes em 2024? Então glória a Deus. E vem comigo, igreja. Creia nisso em nome de Jesus. Eu creio.
versículo 52 diz assim: Jesus lhe disse, vai. Olha o que ele fala para Bartimeu: vai. Isso é muito forte, irmão. A tua fé te salvou. Imediatamente ele recuperou a visão e foi seguindo Jesus. Jesus cura ele, abençoa ele, devolve a visão para ele, fala: vai, Bartimeu, vai. Pode ir, Bartimeu, vai. Você está curado, você está abençoado, pode ir. Bartimeu ficou. Isso aqui é muito forte. Aqui está o terceiro exercício de fé: permanecer com os olhos em Jesus, não tirar os olhos de Jesus. Jesus falou para ele: vai. Ele ficou, ele fixou os olhos dele em Jesus, porque o maior milagre na vida de Bartimeu não foi voltar a ver, foi nunca mais tirar os olhos de Jesus. Sabe, querida, a salvação é isso. Deus faz você, Deus te dá fé e você começa a enxergar o que você não enxergava antes. É por isso que a vida da pessoa muda, é por isso que a família muda, o casamento muda, porque a pessoa começa a enxergar o que ela não enxergava antes. É fé. Começa a enxergar o que não enxergava antes, começa a valorizar o que não valorizava antes. A vida da pessoa muda. Mas se você quer que a fé cresça, você não pode nunca mais tirar os olhos de Jesus. E ó, segura isso que eu vou te liberar aqui. A sua fé não cresce quando você tira os olhos de Jesus para colocar os olhos no que Ele fez por você. Tem gente que quando Jesus faz alguma coisa na vida, a pessoa rapidamente tira os olhos de Jesus e coloca os olhos no que Ele fez. Sabe qual é o resultado disso? Frieza espiritual, apatia espiritual. A sua fé, ela cresce quando Jesus está te abençoando. Ele está fazendo grandes coisas para você, mas você continua olhando para Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Seu filho, Jesus é melhor que o seu filho. Jesus é melhor que a sua profissão. Jesus é melhor que o seu carro. Jesus é maior para você do que a sua casa. Jesus é maior para você do que o seu ministério. Jesus é o maior para todos nós. Jesus é maior do que o relacionamento que você tanto deseja. Jesus é maior do que a promoção que você tanto quer. Jesus é o maior. Sabe, talvez você tirou os olhos dele por alguma razão, mas hoje Ele está desafiando você a olhar para Ele novamente. Apocalipse capítulo 1, versículo 14. Quando João estava lá na ilha de Patmos, exilado por causa da pregação do Evangelho, num momento tão difícil que ele estava vivendo, Jesus se manifesta a ele. E ali em Apocalipse capítulo 1, versículo 14, assim: que Ele tem os olhos como chama de fogo. Olhos como chama de fogo. Se você olhar para Jesus, ainda que venham lutas, ainda que venham tribulações, não tem importância, você está olhando para Ele, os olhos dele são como chama de fogo. Ele aquece você no seu deserto, Ele aquece você na sua tempestade, Ele aquece você nas noites escuras, Ele aquece você nas madrugadas frias, Ele aquece você. E mesmo se você começar a ser abençoado, se você continua olhando para Ele, você não vai se esfriar, pelo contrário, você está olhando para Ele, o seu coração vai queimar de amor por Ele, porque os olhos dele são como chama de fogo. Sabe a boa notícia? Que Ele está aqui essa noite. Ele falou: quando vocês estiverem reunidos no meu nome, eu vou estar ali. Você hoje pode voltar a olhar para Ele, e você vai voltar a queimar de amor por Jesus. Levante as suas mãos aos céus assim, mais alto que você pode. Tem pessoas que chegaram aqui, você estava se esfriando, você estava retrocedendo na sua vida espiritual, mas hoje o Espírito Santo vai te aquecer, vai te aquecer. Você pode fazer até melhor, fique em pé no seu lugar com as suas mãos erguidas. Começa a olhar para Ele, começa a olhar para Ele.